Livro de Apocalipse, capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Livro do Salmista 141, verso 1. Ó Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, dá ouvidos à minha voz. Quando a ti clamo, suba minha oração como incenso diante de ti, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam iniquidade, e não coma eu das suas gulodices. Livro de Mateus, capítulo 6. Os tesouros no céu, verso 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os consumem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também o teu coração estará. Glória a Deus. As suas orações são como depósitos no céu. Sim, nós vamos meditar um pouquinho de oração. Eu tenho visto aqui na comunidade algumas pessoas perguntarem, e creio que vai acrescentar na vida de vocês, principalmente no início do ano. Vocês desenvolver um devocional com Deus e uma vida de intimidade, de oração com o Senhor. Amém? Nos meus anos de conversão, depois que eu nasci do Espírito, eu tenho aprendido a orar a palavra, como eu falo em uma das playlists. Eu peço que vocês não reparem o barulho se tiver. Vamos nos atentar aqui, eu creio que o Senhor dará sabedoria e entendimento, em nome de Jesus. Então vamos começar a entender o que é incenso que meditamos na palavra. Amém? Incenso é um ato de adoração a Deus, pode significar um pedido de perdão, um louvor e uma súplica. No livro de Êxodo 30, versos 7 e 9, o incenso era queimado pela manhã e pela tarde. Então, bem sabemos, que no Antigo Testamento, os profetas ofereciam o quê? Incenso ao Senhor, oração, amém? Sacrifício ao Senhor da manhã e da tarde, porque ainda não tinha o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele desce na segunda aliança. Glória a Deus por isso. Então, nós podemos entender que o incenso, ele representa um depósito, ele representa um tesouro no mundo espiritual. Então, vamos começar por Apocalipse capítulo 8, verso 3. E veio outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as suas orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Amém? Que se refere aqui à minha Bíblia, Êxodo 30. Que é o sacrifício dos santos. E quem são os santos? Os santos aqui são aqueles que nasceram do Espírito, que têm conhecimento da verdade de Deus, da palavra, porque nem todos têm conhecimento da verdade, nem todos são filhos de Deus, nem todos creem em Deus. Amém? São às vezes só crente. Os demônios também tremem. Agora, no mundo espiritual, você precisa ser reconhecido, e você só vai ser reconhecido quando você começar a ter intimidade com Deus, quando você levantar nas madrugadas, quando você renunciar ídolos, amém? Que se encontra em filmes, novelas, amém? Que se encontra na mídia. Então, a Bíblia é bem clara, amém? Ela é bem clara que as orações, elas são como o que? Incenso. Porque ali com o incenso está a adoração, está o louvor,
está o perdão. A palavra de Deus nos diz no livro de Mateus capítulo 6, como orar. Jesus nos ensina: Pai nosso que estais no céu, que santo é o nome do Senhor. E quando vocês vão meditando no Pai Nosso, nos diz: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado quem nos tem ofendido. Então, para você se achegar a Deus, você precisa liberar perdão para quem você ofendeu. Você precisa perdoar quem te ofendeu, para que você não chegue com culpa diante do Senhor. O seu coração deve estar limpo diante do Senhor. Você não pode chegar na oração com raiva. Amém? Você tem que esvaziar de si, pedir o Senhor para te limpar, pedir o Espírito de Deus e o anjo do Senhor, que acampe ao redor daqueles que o quê? Temem. Porque a palavra diz aqui que a fumaça, verso 4, capítulo 8 de Apocalipse, que a fumaça do incenso subiu com as orações. Eu creio que com gemidos inexprimíveis também. Amém? Desde a mão do anjo até diante de Deus. Então Deus, ele envia também anjos, amém? Que executa, ordens de Deus para o quê? Levar a oração. Existe também estações específicas no mundo espiritual e físico, que essas orações, devem ser mais constantes, e são períodos de guerra, principalmente primavera e verão que adentramos, que é o quê? Muitos têm consagrado o ano ao Senhor. Amém? Então, esse incensário, esse armazenamento, eu creio, no céu, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos, juízos. Aqui fala também de trombetas, fim dos tempos, mas estamos aplicando aqui para a oração, porque está escrito em Timóteo que toda palavra ela é útil para correção, para ensino, amém? Para piedade no Senhor. Glória a Deus. Então, entendemos que Apocalipse nos dá essa direção. Amém? Porque é mais específico aqui de incensário. E olha que eu não tinha pensado nisso e já me deu a passagem de Êxodo 30 que eu coloquei no início. É o próprio Espírito guiando aqui. Glória a Deus por isso. Outra coisa é o livro do Salmista 141, Quando que Davi, ele oferece o quê? Sacrifícios ao Senhor. Sacrifício ao Senhor também sabemos que é um coração contrito e quebrantado. É um coração que teme a Deus. Amém? Porque não tem como se você não temer o Senhor. Então o salmista, ao se aproximar de Deus, porque nós não sabemos orar. Eu, por exemplo, eu não sei orar. Então eu peço o Espírito Santo para me guiar na palavra que eu orar. E Davi, ele foi um homem considerado segundo o coração de Deus. Então, eu digo aqui um segredo que reina no nosso meio, é que o Espírito de Deus nos ensina a orar em vários momentos da nossa vida, momentos de alegria, momentos de tristeza, amém? Momentos de angústia, momentos de louvor, amém? E aqui fala salmista específico para preservar no meio da tentação. Então, quando não souber o que orar, vocês vão no livro dos Salmos, que cada livro ali, cada tema, subtítulo, vai dizer e te dar o norte, o que você deve orar na situação que você está vivendo. Se você está vivendo uma situação muito difícil, contra inimigos físicos ou espirituais, ora o Salmo 91, ora o Salmo 70, 71, que são salmos de refrigério, são armas espirituais, na verdade. Salmos 23, amém? Então, Davi pede aqui, que ele receba o quê? Que Deus receba o sacrifício. Então, Deus, ele recebe o sacrifício de um coração que está lá escrito em Salmo 51. Contrito, quebrantado, o Senhor não desprezará. Um coração contrito e quebrantado também fala de sinceridade. Amém? Fala de sinceridade. Então, o Senhor, ele não despreza a nossa oração. Ah, Márcia, existe um ditado no mundo que Deus, ele ouve a oração de todos. Deus, ele ouve corações sinceros e aqueles que se arrependem. Se uma pessoa não anda nos caminhos do Senhor, mas ela fez uma oração ali, temendo a Deus, Deus ouvirá. Amém?
Não podemos dizer, porque quando nós não estávamos ali andando com o Senhor, né, ali na tua justiça, na justiça dele, né, quando não fomos feitos justificados pelo sangue de Jesus, antes de termos aliança com Cristo, amém? Deus, ele ouvia sim, porque antes de eu firmar aliança com Deus, na igreja Deus usava irmãos para falar que ele ouvia minhas orações e eu pensava que ele não ouvia, e eu não tinha feito ainda uma aliança, porque eu firmei uma aliança com Deus lá para 2016, 2017. Na minha adolescência, eu pensava que Deus não escutava, mas Deus, ele escuta, principalmente o coração que se arrepende perante ele e chega a ele. Amém? Mas aqui, quando fala de orações dos santos, é aqueles que nasceram do Espírito. E mesmo aqueles que não nasceram e nascerão, porque Deus chamou a todos aqueles que nele crê. João 1,12. Amém? Então o Senhor, ele é fiel. Glória a Deus por isso. E vamos finalizar com Mateus aqui. O livro de Mateus já vai dizer que nós não devemos juntar o quê? Tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consome. Então aqui nesse mundo não estamos isentos do roubo físico, não estamos isentos de ser roubados, saqueados, né? Mesmo sendo filhos de Deus, porque Cristo, ele foi um homem de dores, ele teve dores aqui na terra. Então não estamos isentos, livres de passar por tentações, de passarmos por perdas, porque é necessário perdas, porque Jesus tudo perdeu na cruz, feito pecado, para que hoje recebemos da tua glória. Amém? Da graça dele. Então não devemos o que? Ajuntar, atentar às coisas desse mundo, mas o que? As nossas petições sejam feitas ao Senhor. Amém? Porque muitas pessoas não perseveram na oração de pedir, por exemplo, uma casa ao Senhor, né? Um casamento, um carro, um ministério, o que for, não persevera na oração. Às vezes estão focados naquilo que é temporário. E o Senhor nos chama, aqueles que são filhos, a ser participantes, porque você não foi chamado apenas a crer em Cristo, mas a padecer com Ele. Então o Senhor nos diz que não devemos o que? Ajuntar tesouro aqui, mas ajuntar tesouros no céu, ajuntar incenso no céu, ajuntar incenso junto com a oração, com o louvor, com o perdão, com o amor. Amém? Glória a Deus, porque Deus, ele escreve coisas a nosso respeito todos os dias. Todos os dias as coisas a nosso respeito, a nossa história está escrita no livro do Senhor. Livro do Salmista 139, verso 14 ao 16, se eu não me engano. Então o Senhor diz que onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Será que a sua oração, ela está também apenas nas coisas da terra ou nos céus? A oração, ela é ouvida, mas essa oração que é ouvida, ela deve glorificar o Senhor. Será que essa oração vai glorificar a Deus de maneira que o reino dele avance? Será que essa oração vai glorificar a Deus de maneira que gerações perpetuem? Será que essa oração vai glorificar ele de maneira que almas se rendam aos pés dele? Amém? Porque isso também vai gerar dores, vai gerar sofrimento, mas ao mesmo tempo, como Cristo, produzirá glória e graça de Deus. Porque aqui não fomos chamados a ganhar as coisas temporárias, que é da terra, mas fomos chamados para uma glória vindoura, uma glória eterna no céu, que não é roubada, porque lá no céu você não será saqueado, porque está escrito em Apocalipse 21 que os mentirosos, os roubadores, amém? Aqueles que prostituem, não somente no corpo físico, mas espiritual, aqueles que adulteram, não só no corpo físico, mas espiritual, não herdarão o reino. Aqueles que são medrosos, tímidos, o quê? É esconder a palavra, né? Teve vergonha de Jesus, né? Mentiu, amém? Sabia da palavra, mas mentiu. Eu falo nesse sentido. Aqueles que praticam a iniquidade, aqueles que não se arrependem dos seus maus caminhos.
Amém? Não entrará. Mas aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus herdará a vida eterna. Amém? A sua oração, ela deve ser desenvolvida aqui na terra, porque a eternidade começa na terra. Esta é a promessa que Deus nos fez, está lá em João. A vida eterna. Amém? E para você receber a vida eterna, você precisa ter relacionamento com Deus. Porque como é que a gente quer herdar o reino se a gente não comunica com Deus? Porque tudo que ligares no céu, tudo que ligado na terra, será ligado nos céus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, essa é a palavra que o Senhor me tocou. Amém? Sobre oração. Então, não desista. Então, eu finalizo aqui, perdão, barulho. Eu finalizo aqui, não desistam de orar. Não desistam de perseverar na doutrina da fé. Amém? Então, muitos podem pensar que Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo e Ele ouve. Só que Ele vai responder as orações que o glorifiquem também. Porque o Pai Nosso, Ele não é anulado. Porque o Pai Nosso está escrito, né? Seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Amém? Paz do Senhor. Deus abençoe a cada um.